Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, sejam bem-vindos a mais uma aula de primeiros verbos em russo, onde estamos aprendendo os principais verbos da língua russa. Essa é a aula de número 7, então já temos aqui 6 aulas que já fizemos. O link da primeira aula está aqui na descrição desse vídeo, tá? Comece por lá e depois a gente vem até aqui nessa aula, tá certo? Então pessoal, vamos começar a aula de hoje. Como sempre, vamos aprender mais 5 verbos novos nessa aula, começando pelo verbo nervnичать, ok? Nervnичать. Aqui agora já estamos começando já a dificultar um pouquinho mais, né? A pronúncia, o tamanho ali das palavras. Então já começamos aqui com esse difícil verbo para a gente aprender, tá? Se você está começando agora, pode ficar um pouquinho preocupado até, porque vai começar a dificultar um pouquinho só, tá? Mas aí depois a gente vai reduzir um pouquinho mais a nossa carga aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Primeiro verbo, nervnичать, que significa ficar nervoso. Se você tiver dificuldade de pronunciar esse verbo, eu recomendo começar do final e ir até o início, tá? Então você vai ler ao contrário. Por exemplo, nervnичать seria a pronúncia correta. Porém, se você estiver tendo dificuldade, você vai fazer assim, ó. Чать, começa do final, tá? Чать. E aí, ничать. Aí você vai вничать, ok? Вничать e нервничать. Tá? Então começa do final, vai até o início. Чать, ничать, вничать e нервничать. E aí fica um pouquinho mais fácil, geralmente essa dica sempre funciona. Tá? Então ficar nervoso, como por exemplo, когда ты орешь, я начинаю нервничать. Когда ты орешь, я начинаю нервничать. Então, когда significa quando. Ты орешь, você grita. Então, орать significa gritar, tá? Aqui está conjugado ты орешь, você grita. Isso aqui é um gritar, mas gritar de forma emocional, né? Gritar sentindo alguma emoção forte. Tem outras formas também de dizer gritar em russo. Essa aqui é uma delas e ela carrega uma nuance mais emocional, tá? Talvez a pessoa tá com raiva ali gritando, chorando, então tem esse sentido aí, essa nuance por trás. Когда ты орешь, quando você grita. Я начинаю, eu começo, tá? Aqui tá na cor errada, deixa eu colocar aqui a cor certa. Então, я начинаю, eu começo, нервничать, a ficar nervoso, tá? Então, nervnичать significa ficar nervoso, ou então ficar nervosa. Isso aqui você usa tanto se for homem ou mulher, não importa. Outro exemplo. Из-за тебя я начинаю нервничать. Então, из-за тебя significa por sua causa, por causa de você. Isso aqui é a nossa famosa estrutura. Então, a gente já sabe que estruturas nós aprendemos dessa forma aqui. Você associa o contexto inteiro, a frase inteira. Não faz sentido você tentar entender o que significa is, o que significa za, e o que significa тебя, e por que conjugou assim, por que assado. É só você pegar isso aqui tudo e associar com isso aqui. Então, sempre que você quiser dizer em russo por sua causa, você vai dizer из-за тебя. E simplesmente isso, tá bom? Я начинаю, eu estou começando, нервничать, a ficar nervoso. Então, ó, я начинаю pode ser tanto eu estou começando ou então eu começo. Olha só aqui a tradução de cima e a tradução de baixo. É a mesma palavra em russo, ó. Я начинаю, я начинаю. Só que aqui a tradução foi eu começo e aqui foi eu estou começando. Então isso acontece em russo, pode ser as duas maneiras, tá? As duas maneiras estão corretas. Então, из-за тебя, por sua conta, né? Por sua causa, por causa de você. Я начинаю, eu estou começando, нервничать, a ficar nervoso. E aí temos aqui agora a conjugação do verbo нервничать, que fica я нервничаю, ты нервничаешь, он нервничает, она нервничает, мы нервничаем, вы нервничаете e temos também они нервничают. Eu sei que esse aqui provavelmente é o verbo mais difícil de pronúncia que a gente já aprendeu aqui nessa série. Então talvez você não esteja pegando muito bem a pronúncia, isso é normal. Afinal, você acabou de começar a aprender russo, então você vai ter dificuldade. Você não vai conseguir escutar todos os sons. Você não vai conseguir pronunciar todas as letras, todos os sons dessa língua, tá? Isso é normal, com o tempo passa. Então, só aceita que você está no nível básico e você vai ter dificuldade. Não tem que ser fácil, tá bom? Isso é normal. Agora temos aqui o próximo verbo da lista de hoje, que é o verbo опаздывать,
que significa atrasar ou então atrasar-se, tá? Опаздывать. Опаздывать. Esse O tem som de A. Por exemplo aqui. Я сказал ей не опаздывать. Ok? Я сказал ей не опаздывать. Então, я сказал significa eu disse. Ей significa para ela. Então, eu disse para ela, tá? Я сказал ей. Esse ей aqui é o она, só que ele está conjugado, tá? Então, esse aqui é o nosso típico она. Só que está conjugado, tá? Então, ó. Я сказал ей. Eu disse para ela. Не, não. Опаздывать. Se atrasar. Outro exemplo. Я не хочу опаздывать на работу. Então, я не хочу significa eu não quero. Опаздывать, me atrasar, на работу, para o trabalho. Я не хочу опаздывать на работу. Eu não quero me atrasar para o trabalho. Tá bom? Então, segundo verbo, aprendemos опаздывать, que significa atrasar ou então atrasar-se. E a conjugação dele fica я опаздываю, ты опаздываешь, он опаздывает, она опаздывает, мы опаздываем, вы опаздываете e они опаздывают. Beleza, pessoal? Terceiro verbo da aula de hoje, verbo вспоминать, tá? Вспоминать. Pronúncia também difícil para vocês, porque aqui temos duas consoantes juntas, então fica letra V com letra S, né? E aí fica vs, fica meio estranho de pronunciar. Mas aí você pega o jeito com o tempo, tá? Não tem que ser agora, não tem que ser rápido. Tem que ser contínuo e tem que ser certeza que vai acontecer no futuro, mas não necessariamente agora. Вспоминать, tá? Esse O aqui tem som de A, então pronunciamos вспоминать, ok? Вспоминать. Вспоминать. E aí você usa aquela dica que eu dei, né? Começa aqui do final e vai até o início. Então fica нать, минать, поминать, вспоминать, que significa recordar ou então lembrar, lembrar-se de alguma coisa. Por exemplo, я люблю вспоминать детство. Okay? Я люблю, eu gosto, ou então eu amo, я люблю, вспоминать, de lembrar, детство, da infância. Aqui eu coloquei da minha infância porque fica subentendido em russo, tá? Em russo eles não precisam falar, por exemplo, eu peguei o martelo do meu irmão. Não precisa falar do meu, é só falar que eu peguei o martelo do irmão, que já fica subentendido que foi do meu irmão, tá? Se for o do irmão de outra pessoa, eu posso especificar. Mas se foi do meu, não preciso, tá? A mesma coisa é nesse caso aqui, ó. Eu tô falando da minha infância, mas eu não preciso escrever ali, falar literalmente da minha infância. É só falar que eu gosto de lembrar da infância, que automaticamente eu já me refiro à minha própria infância, tá bom? Então, ó, я люблю, eu gosto. Вспоминать, de lembrar. Детство, da minha, né? Que fica subentendido pelo contexto. E aí, детство significa infância. Детство. Aqui também várias consoantes juntas, né? Então pode dificultar, mas nada que o tempo não resolva. E aí temos aqui também, ó. Не хочу о ней вспоминать. Не хочу о ней вспоминать. Не хочу significa não quero. Не хочу. Você poderia falar também я не хочу, né? Que nesse caso seria eu não quero. Mas também pode falar simplesmente не хочу, não quero. О ней significa literalmente sobre ela. Tá? Então esse O aqui, ó, significa sobre. E ней significa ela, né? Isso aqui é o она. Esse aqui é o она. Só que ele está conjugado, né? Mais uma vez, muitas conjugações, muita gramática que a gente aprende lá no curso, para quem quiser entrar em detalhes, tá? Aqui é só verbos mesmo que a gente está focando, tá? Verbos e vocabulário, o que também é muito importante e você vai precisar passar por essa etapa. Então, о ней significa literalmente sobre ela, porém nesse caso aqui, a tradução mais ideal foi simplesmente dela, tá? Então, ó, не хочу, não quero, о ней, dela, вспоминать, me lembrar. Então, eu não quero me lembrar dela, tá? Basicamente é isso. Ou seja, aprendemos aqui agora que o verbo вспоминать significa você se recordar de alguma coisa, se lembrar de alguma coisa. E a conjugação dele fica я вспоминаю, ты вспоминаешь, он вспоминает, она вспоминает,
Мы вспоминаем, вы вспоминаете e они вспоминают. Ok? Até aqui tudo bem. Agora temos aqui também чувствовать, tá? Mais uma pronúncia complicada. Чувствовать, чувствовать. Olha só, se você prestar atenção, aqui temos um S, tá? Essa letra aqui, ó, tem som de S. Só que ela é uma letra muda. Você não pronuncia esse som. Então você não precisa pronunciar чувствовать, tá? Com um som de S. Você só come esse S aqui, tira ele e você... Não, na verdade é o contrário, pessoal. Na verdade, essa aqui é a letra que não precisa ser pronunciada. Tá bom? Então, ó, você vai pronunciar chus, chus. Aqui tem um V no começo aqui, ó, no meio. Tem um V aqui, só que esse V é mudo, tá? Isso é o que eu quis dizer. Esse V, ele é mudo, ele não é pronunciável. Você só ignora ele, apaga ele aqui. E você já pula direto pro S, tá? Então fica chus, chus. E aí fica чувствовать, ok? Чувствовать. É assim que pronuncia, mas na hora de escrever tem que colocar aqui a letra V, tá bom? Então só entendam aí que esse V é mudo. Mais uma vez, ficou difícil? Começa do final. Vать, vavать. Aqui fica vavать, aí fica muito complicado. Acho que essa dica não vai funcionar para essa para essa palavra aqui, para esse verbo, tá? Então, acho melhor começar do começo mesmo. Vamos apagar aqui o V para não confundir. Aí fica chust, tá? Ok? Chus, chus. Melhor pular já pro T, né? Então fica chust, chust, chust. E aí você adiciona o vavать, tá? Chust, vavать. Chust, vavать. Chust, vavать. Beleza? O que significa, pessoal? Sentir. Por exemplo, завтра ты будешь чувствовать себя лучше. Então, завтра significa amanhã. Ты будешь, você vai. Чувствовать, ok? Чувствовать. Sentir. Себя. Si, tá? Esse себя aqui significa você mesmo, eu mesmo, ele mesmo, ela mesma, não interessa. É a própria pessoa, tá? Então aqui é se sentir, no caso, né? Чувствовать. Sentir. Себя significa si. E aí, лучше significa melhor. Ou seja, завтра ты будешь. Amanhã você vai. Чувствовать себя. Se sentir. Лучше. Melhor. Outro exemplo. Не знаю, что я чувствую. Не знаю, что я чувствую. Então, не знаю significa não sei. Что, o que, я чувствую. Eu estou sentindo, tá? Aqui temos o verbo ser estar, né? Que não é usado no presente em russo, ele não existe, simplesmente não é usado apenas no passado e no futuro, tá? Então, literalmente, seria dessa forma aqui, ó. Eu sentindo, tá? Я чувствую, eu sentindo. Mas em português temos que colocar aqui o verbo estar, tá bom? E aí a conjugação fica я чувствую, ты чувствуешь, он чувствует, она чувствует, мы чувствуем, вы чувствуете e они чувствуют. Sempre que tiver muito difícil a pronúncia, provavelmente é porque você está focando muito na forma como é escrita a palavra. Você quer aprender a pronunciar lendo. E essa é a pior forma de aprender a pronunciar alguma palavra. Então, sempre que você quer aprender a pronunciar, o que você deve fazer é ouvir alguém pronunciando. E adivinha só, você vai simplesmente imitar igual. Você não vai aprender a pronunciar tentando ler isso aqui, letra por letra, só porque você aprendeu o alfabeto e você vai tentar ler do jeito que você acha que tem que ser lido. Resumindo, nunca dá certo, você sempre vai pronunciar errado. Talvez com um sotaque errado, talvez com uma pronúncia realmente errada. Então, minha recomendação é que você ouça alguém pronunciando e repita igual, tá bom? Essa é a dica, esse é o segredo. E agora vamos aprender o verbo рисовать, ok? Рисовать, que significa desenhar. Esse verbo também tem outros significados, como por exemplo pintar, mas aqui vamos aprender no sentido de desenhar, tá? Então, рисовать, рисовать. Esse aqui finalmente bem mais fácil. Significa desenhar. Por exemplo, он не умеет рисовать. Он не умеет рисовать. Ele não sabe desenhar, tá? Então, он не умеет, ele não sabe, рисовать, desenhar. Bem facinho, né? Outro exemplo. Я начал рисовать 5 лет назад.
tá? Então, esse aqui é o número 5, tá, pessoal? Por extenso, fica dessa forma aqui, tá? 5. Então, ó, я начал рисовать. Eu comecei a desenhar. 5. É assim que se escreve, tá? 5. Significa 5. Vou colocar aqui também, em português. Лет. Лет significa anos, tá bom? Лет. Назад significa atrás. Comecei a desenhar 5 anos atrás. Ou então você pode falar em português, comecei a desenhar há 5 anos, tá? A mesma coisa. Então, я начал, eu comecei, рисовать, a desenhar, 5, tá? 5, assim que se pronuncia, número 5, лет назад, anos atrás, ok? E aí, a conjugação fica, я рисую, ты рисуешь, он рисует, она рисует, мы рисуем, вы рисуете e они рисуют. Pessoal, como sempre, o material da aula está disponível lá no nosso canal do Telegram gratuitamente. Tem um PDF lá, você entra no canal do Telegram. Enfim, o material está lá no Telegram, baixa o material, estudem e coloquem no Anki, anote no caderno. Aqui você entendeu a aula, você apenas conseguiu entender alguma coisa ali porque eu ajudei, porém você vai aprender de fato quando você pegar o material e estudar com calma, utilizando aí sua própria mente, sua cabeça, tá? E a sua forma de pensar. É isso, eu vejo vocês nas próximas aulas. Pacá, pacá.